Fala pessoal, boa noite, dia 14 de outubro de 2020, vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta quarta-feira, mostrando aqui primeiro para vocês aqui os mapas, né? Uma visão ampla, esses mapas eu disponibilizo no meu canal no Telegram, t.me/VeraTrade, o link na descrição desse vídeo. É preciso você ter o aplicativo Telegram. Não tem o aplicativo? Baixe aí no seu smartphone, no tablet, no computador. E você procura Telegram, instalado o Telegram, você pode procurar o meu canal, Rodrigo a VeraTrade. Ou a VeraTrade, você vai encontrar lá o canal. Nesse canal eu disponibilizo esse mapa que eu vou mostrar aqui para você e você vai ver o resumo aqui do mercado, o que aconteceu. Lembrando sempre que o objetivo é apresentar para você informações, um trabalho educacional, não se trata do fim do processo. Agora eu olhei, beleza, assisti o vídeo ou olhei o mapa, posso tomar a decisão, o que eu vou comprar, vou vender. Não, isso é um dado de entrada para o seu processo de tomada de decisão. Não terceirize a tomada de decisão. É um trabalho informativo, educacional. Não se trata de recomendação de compra e venda. Não acredite em mágica, acredite em você. Invista em conhecimento. Mas, Rodrigo, eu não quero me tornar um especialista na área. Tudo bem, mas desenvolva uma análise crítica mínima. Vamos falar hoje do mercado aqui, passando pelos mapas, uma maneira, depois eu vou fazer aquele tradicional fechamento rápido, mas eu vou mostrar os mapas aqui, a gente vai poder ver algumas leituras que você pode fazer através do mapa. Primeiro, mostro para você aqui o Ibovespa fechou nesta quarta-feira com uma alta de 0,84%. Na semana ele registrou uma alta de 1,90%, no mês uma alta de 5%, no ano uma queda de 14% e nos últimos 12 meses 4,76%. Está aqui a legenda, ó. Você pode verificar aqui a variação do dia também do índice de small cap, alta de 1,13%, da semana uma alta de 1,16%, no mês uma alta de 4,93%. Ok? Essa é a situação. Outra informação que eu já apresento aqui para vocês, eu estou considerando o universo de 153 ações. Por que 153 ações, Rodrigo? Porque eu peguei as ações que fazem parte do Ibovespa, ou do índice IBRX100, ou do índice Small Cap. Eu entendo que esses são os principais índices aí da Bolsa Brasileira, da B3, então essas ações precisam fazer, elas podem fazer até parte de dois índices, é o caso da IRB, faz parte do Ibovespa, também do caso aí do índice de Small Cap, até também do IBRX100, mas pelo menos tem que fazer parte de um desses índices. Se não fizer parte de nenhum desses índices, não vai constar aqui nesse relatório. Então, é um mapa de 153 ações. Nesse primeiro mapa, eu mostro para vocês aqui todas as ações, mas classificadas aqui por ordem alfabética. Começa pela Aliar, aqui, AALR3. Você vê a variação do dia, o último preço desta quarta-feira e o volume do dia. Se tiver destacado aqui em dourado, você sabe que o volume de hoje foi maior do que o volume médio dos últimos 21 períodos. Essa é a ideia, facilitar. E aí você começa com esse mapa a criar algumas perguntas. Eu gosto daquela frase do canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Por que essa ação hoje teve um volume acima da média? Aí você vai poder consultar o gráfico da ação, vai verificar o comportamento da ação, você vai começar a ter curiosidade. Ou, de repente, perguntar para um amigo, um conhecido, alguém que trabalha num assunto, mas você começa o quê? A fazer uma peneira. Essa é a ideia. Não é para chegar à conclusão que é para comprar ou para vender, mas você começa a ter alguns parâmetros. Por esse mapa aqui também, você percebe que hoje a ação que registrou a maior queda foi a Domo, com uma queda de 10%. Também teve destaque de volume dela, um volume acima da média. Vamos seguir aqui. Outra informação que eu acho interessante desses mapas é a gente ter referência. Um exemplo, quando eu pego o universo de 153 ações e coloco dessa forma que você está vendo aqui, você consegue perceber que a variação hoje do Ibovespa, a máxima das ações, melhor dizendo, das ações, foi 10%. Por quê? Foi da Log N de 3, o destaque. Depois vem a JBS, depois vem a PetroRio, depois vem a MIL, né, MC, com alta de 6,1%. E do outro lado, o destaque negativo, a Domo, que a gente já viu que foi 10%. Então, a gente começa a ter referências aqui desse universo de 153. As ações variaram de menos 10% a mais 10%. Isso já é uma ideia de o que está acontecendo no mercado, né? Eu entendo dessa forma. Também mostro para vocês aqui quantas ações fecharam em alta nesta quarta-feira. A gente vê aí em torno de 70% deste universo de 153 ações. Seguindo aqui,
vou mostrar um outro mapa. Nesse mapa eu mostro a variação no ano, tá? Aqui está classificado pela variação no ano. A ação que tem maior variação no ano aparece em primeiro lugar. Então, tem a variação no ano, a variação no mês e a variação na semana. Na variação no ano, você vê que em torno aí de 25% a 30% das ações em alta. Na variação do mês, no mês muito positivo por enquanto, né? Você vê que mais de 80% das ações estão em alta no mês. Na semana, mais de 60%, 70% das ações estão em alta. Outro detalhe que eu mostro nesse mapa aqui são as ações, como é que é o desempenho da ação no ano em relação ao setor dela. Então, eu pego o desempenho do setor sempre considerando o mesmo peso para todas as ações. Então, um exemplo aqui, você vê que a TOTUS 3 está em destaque aqui como uma ação com 32% de alta, né, no ano. Mas em relação às ações do setor dela, ela está com o desempenho abaixo. Desempenho no ano abaixo do setor. Tá? Então, por isso, tem uma setinha aqui para baixo. Tá? Setinha para baixo. Porque tem outra ação do mesmo setor que está apresentando um retorno maior do que a TOTUS 3. Né? Aqui no caso você vê, a Localweb é um exemplo. Ela está com uma alta no ano aqui de 247%. E aí você vai estudando esse mapa, vai comparando, você vê aqui a variação do Ibovespa, menos 14% no ano, o índice de Small Cap, menos 14,9%. Ok? Então é mais uma informação aí para você ver. Quem está com o melhor desempenho no ano, está aqui, está desse lado aqui, desse lado. Vamos imaginar aqui, nesse retângulo aqui que eu marquei. Quem está com o pior desempenho no ano está nesse outro retângulo aqui que eu marquei aqui. Um exemplo de quem está com desempenho ruim, o pior desempenho desse universo 153 ações, a IRB com uma queda de 79%, depois vem a Embraer com uma queda de 67% e CVC com uma queda de 60%. Então você vê que deste universo de 153 ações, eu tenho ações variando aí, uma variação máxima do ano em 247% e a mínima, a maior queda do ano em 79%. Viu a questão da referência? A gente tem referência. Eu entendo isso como interessante. A gente começa a entender aí, ter uma visão do todo em um só lugar. E é isso que eu estou compartilhando com você, eu uso para mim e estou compartilhando aqui com você. Aqui já é um mapa que classifica as ações pelo IFR. Rodrigo, eu não sei o que é IFR. Você vai acessar a playlist que eu tenho aqui no meu canal, o mini curso Empreenda no Mercado de Ações. Lá eu explico o que é o Índice de Força Relativa, IFR. Aqui eu estou trabalhando com IFR de 9 períodos. Você vê que quanto menor o IFR, eu entendo que a ação está sobrevendida. Quanto maior o IFR, ela está sobrecomprada. Isso é um parâmetro, não é caixa preta. Eu não estou aqui definindo uma regra minha, estou falando para você, então é para comprar, para vender, não. Isso é um parâmetro, também é um indicador na análise técnica. Então você vê a Cielo aqui com IFR de 25. Eu acredito que se a gente for olhar o gráfico dessa ação, essa ação está num processo aí de queda. Hoje ela fechou com queda de 0,81%. O fechamento dela, um outro detalhe aqui desse mapa, está abaixo da média móvel de 21 períodos, menos 9%. Tá? Você vê várias ações aqui com IFR baixo e com o fechamento abaixo da média móvel de 21 períodos. Aqui, por quê? Rodrigo, como é que você sabe disso? Porque está negativo. Valor negativo aqui, e aí você visualiza. Por outro lado, do outro lado da tabela, a gente vê o seguinte, do mapa, a gente vê as ações aqui, que estão trabalhando com o fechamento acima da média móvel de 21 períodos. Você vê que a média aqui, a relação entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos está positivo e com IFR alto. Um exemplo aí é a Raia Drogasil, com IFR de 81, Santander com um IFR de 82 e VEG3 com IFR de 88. Eu poderia até dizer o seguinte, que essas ações aqui são ações que já andaram bem. Se eu não entrei agora, de repente, será que vale a pena entrar nesse momento? Aí eu vou analisar. Aí eu vou para outra parte, a outra etapa desse processo. Aqui é um dado de entrada. Aqui é o caminho para você gerar perguntas, para você ter curiosidade. Essa é a ideia que eu estou compartilhando aqui. Sempre lembrando, pessoal, é importantíssimo. O objetivo aqui é informativo e educacional, é criar facilidade, não é criar dificuldade para vender facilidade, é criar facilidade, ferramentas que nos ajudem. Tem muito outras, eu poderia ficar aqui mostrando só gráfico, mas como eu acredito nisso daqui, educacional, o estudo, o trabalho,
E aí você vê que tem todo um trabalho envolvido para apresentar esses mapas aqui para vocês, tá? Ok? Então vamos seguir aqui, falei do FR, agora eu classifico as ações em relação à média móvel, fechamento e a média móvel de 21 períodos. Você vê aqui, ó, que o fechamento em relação à média móvel de 21 períodos, a ação que está mais distante, o fechamento dela está mais distante da média móvel de 21 períodos é a Domo, está 16%. Do outro lado, a gente vê a Cielo, menos 9%. São os extremos. E isso, para mim, também funciona o quê? Como referência. Para eu entender, para eu trabalhar, pô, peraí, uma variação de 16%, será que está puxada? Aí eu poderia voltar no outro gráfico, no outro mapa, e ver o seguinte, a Domo está aqui, 16% distância da média móvel, né? O fechamento dela. Vamos ver o IFR dela? Vamos ver se eu encontro o IFR dela aqui. O IFR dela, eu acredito que esteja até alto. Está aqui, ó, 64. Por quê? Hoje ela caiu 10%, ela registrou uma queda de 10%. Você vê que a gente está falando, Rodrigo, mas é um vídeo de fechamento do mercado, você está mostrando mapas. A gente está falando sobre fechamento, você está tendo a oportunidade de ver 153 ações ao mesmo tempo aqui. Claro, você teria que pausar o vídeo, né? Fazendo um resumo aqui para você. Então, um outro gráfico aqui, esse gráfico que a gente voltou, é em ordem aqui, classificado em ordem, né? Decrescente aqui, do fechamento em relação à média móvel de 21. Nesse outro gráfico, eu mostro para você 3 informações a mais. A relação entre o fechamento e a média móvel de 200 períodos, marquei em amarelo aqui, setinha amarela. A relação entre a média móvel de 21 períodos e a média de 200 períodos e a relação entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos. Qual é a situação super positiva? É quando o fechamento está acima da média móvel de 21 períodos e a média móvel de 21 períodos está acima da média móvel de 200 períodos. Rodrigo, está muito confuso? Vamos ver na prática? Vamos ver na prática como funciona? A gente pega aqui o gráfico da VEG3. Olha a VEG aqui, ó. A VEG, ela está trabalhando o fechamento, tá? Essa minha linha azul aqui, tem um rosa aqui, um lilás também, porque ela muda de cor essa linha conforme o Avera, que é um indicador que eu criei, tá? Então, vou explicar isso em outro vídeo, não vou conseguir, senão o vídeo vai ficar muito longo. Você vê o seguinte aqui, que quando o fechamento aqui está acima da média móvel de 21 períodos e a média móvel de 21 períodos está acima da média móvel de 200 períodos. É o melhor cenário. Vamos ver se a gente encontra uma outra ação que esteja nessa situação. Acredito que Vale 3. Vale 3 é uma outra ação que está nessa situação. Fechamento acima da média móvel de 21 períodos e a média móvel de 21 períodos acima da média móvel de 200 períodos. Um cenário positivo também. Aqui, ó, hoje ela fechou com uma alta de 1,38%. Eu mostro para você aqui, facilitando no ano com uma alta de 22%. Então, é um exemplo. Então quando acontece essa situação é para eu comprar. Não, aí você vai analisar. Por que a gente está fazendo aqui, pessoal? Até voltando aqui, a gente está contextualizando. A gente está mostrando referências. A gente está mostrando pontos de atenção quando olha no gráfico. Aqui a ideia, eu vejo o mercado da seguinte forma e compartilho essa ideia com você. A maneira como eu enxergo o mercado. A gente tem um quebra-cabeça de peças infinitas. Ninguém vai conseguir montar esse quebra-cabeça 100%. Senão é como se construísse um caixa eletrônico. Eu não acredito nisso. E aí você vai montando algumas peças, vai contextualizando, vai identificando pontos de referência e pontos de atenção. E aí você consegue visualizar melhor o que o mercado pode, o que tem mais probabilidade de acontecer. Mas se algo tem probabilidade de 90% de acontecer, Rodrigo, então não tem chance de erro? Claro que tem. Senão teria 100% de chance de acontecer. Ele tem 90% de chance probabilidade de acontecer, contra 10% de probabilidade de não acontecer, de dar errado, de você perder, de você fechar a posição negativo. Então, é isso que eu estou querendo mostrar. Por quê? A gente está falando de imprevisibilidade, a gente não tem como prever o que todos os players que estão negociando na Bolsa de Valores pretendem fazer amanhã. Não tem como fazer isso. Qual é a mudança de estratégia que eles pretendem fazer? Então, isso aqui é um outro mapa que eu apresento. Terminando aqui já essa parte de mapa, uma outra informação que eu apresento também aqui, ó, eu apresento o meu indicador Avera, o fechamento da média móvel em relação o fechamento em relação à média móvel de 21, a média de 21 em relação à média móvel de 200. São diferenças. De repente você... Mas, Rodrigo, eu estou enxergando de outra forma. Ótimo. O Rodrigo aqui não é o dono da verdade. Eu estou gerando informação para ajudar as pessoas, informações que eu utilizo. Estou utilizando essa informação. Então, é claro que você pode enxergar coisas, identificar outras coisas que eu
nem comentei aqui, que eu nem identifiquei, pô, isso me ajudou, isso não me ajudou, e por isso eu lembro, inscreva-se no canal, deixe o seu like se você acha esse trabalho interessante, registre seu comentário, registre a sua ideia, a sua sugestão, e eu vou estar trabalhando no assunto. Esse é meu objetivo também, melhorar isso a cada dia. Vamos seguindo outro mapa. Eu apresento aqui a variação do dia, o volume direcional. Aqui esse mapa ele está ordenado pelo volume direcional. Volume direcional positivo indica que os comprados estavam mais fortes no dia, tá? Você vê que no caso aqui da 1003, ela fechou hoje com uma alta de 6,1%, com o maior volume direcional. Eu sei disso por quê? Porque está ordenado aqui, ó, pelo volume direcional, em ordem decrescente, está aqui. Tá? Um outro exemplo que a gente vê aqui é a Vale 3, ó, fechou com uma alta de 1,4%. Agora, vem comigo aqui, vamos para o lado direito para você ver o lado oposto. Olha só, a Cogni 3 fechou com volume direcional de 3.247. Então, eu entendo que o vendedor esteve mais ativo, né? Esteve participando mais disso, atuando mais, né? Atacando mais, agredindo mais, mas ela fechou com uma alta de 0,2%. A Cielo 3 fechou com uma queda de 0,8%, com um volume direcional negativo também. E o que adianta, Rodrigo, eu ver esse volume direcionais aqui? Você vai pegando referências, um volume direcional de 4 milhões e aqui um volume direcional de menos 3 milhões. São parâmetros. Lembra que eu comentei ali? Acabei de comentar pontos de referência. E para terminar aqui os mapas, gente, um outro mapa que eu mostro uma informação importante que eu entendo que é interessante, volume médio. Porque uma ação que tem um volume médio muito fraco, você sabe, opa, peraí, é uma ação que ela pode ter uma menor liquidez. Quer dizer o quê? Tem menos negócios, e aí, de repente, se sair uma turma ali da posição de compra, ou entrar muita gente na venda, não vai conseguir absorver aquilo e pode jogar o preço para baixo ou o preço para cima. Então, é um parâmetro também interessante para a gente ver. É a gente entender o mercado, a gente vai entendendo o mercado. Você vê aqui que IRB, atualmente, ela tem um maior volume médio. Esse volume que eu estou falando é quantidade de ações negociadas, não é valor. Então, a variação no ano dela é negativa, menos 80%, nos últimos 12 meses, menos 79%. Depois vem a Petrobras, com volume médio de 61 milhões de ações negociadas por dia. Então, você vê a Petrobras com uma variação no ano de menos 34%. Variação nos 12 meses, menos 25%. Do outro lado, do lado oposto, a gente vê a Metal Leve aqui, ó, com menor volume médio em 21 períodos de universo de 153 ações. Rodrigo, então eu não devo negociar Leve 3, Metal Leve? Não, eu não estou te dizendo isso. Eu estou dizendo para você que o volume médio dela é o menor comparado com nesse universo de 153 ações. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar a ação, você vai ver se é interessante para você, se você está identificando uma boa oportunidade. Tem que olhar o contexto. Exemplo aqui, vamos ver aqui o gráfico de Leve 3. Sem entrar no médio, se é para comprar ou para vender. Você vai analisar outros aqui, sabendo que é uma ação que negocia, tem um menor volume médio. Essa é a ideia. Esse é o objetivo, você saber onde você está pisando. Eu conheço pessoas ao longo desse tempo, a gente trocando ideia, a pessoa, pô, de repente eu comprei a ação subiu 10, 20, 30 centavos. Por quê? Tem pouca ordem no book, no livro de ofertas. Então, de repente, basta alguém entrar com interesse de comprar, toma logo do vendedor e o preço já sobe 30 centavos. Se você vê um book de Petrobras, já é diferente. Isso aí eu explico mais ou menos também lá no meu curso, lá, o mini curso Empreenda no Mercado de Ações. E agora, gente, para terminar, uma outra informação que eu disponibilizo aqui também nesse mapa é esse resumo aqui, ó, é um critério. Mostrando um exemplo, um modelo, sempre reforçando o objetivo aqui informativo e educacional, tá? Um exemplo onde eu selecionei algumas ações que atenderam esse critério. Ah, Rodrigo, mas eu queria colocar a variação diária maior do que 1%. Poderia. Eu queria colocar o volume maior do que 1,20 o volume médio, também poderia. O IFR tinha que ser menor do que 70, também poderia. Por isso que eu falei que é um exemplo, não tem o dono da verdade aqui. E essas ações se destacaram porque elas atenderam esses critérios que eu coloco aqui. Variação diária positiva, volume acima do volume médio, IFR menor do que 80, preço maior
do que a média móvel de 21 períodos, a gente já viu, e o volume direcional maior ou igual a 500 mil ações. Você vê aqui a variação do dia, você vê a Randon, você vê a PetroRio, a Login, a CCR3 e a Marfrig. Vamos olhar o gráfico aqui da Login, que a gente já viu que foi um destaque hoje do dia. Login 3. Está aqui a Login 3, uma baita barra verde aqui, destacando aí um pregão com volume com uma variação superior a 5%, volume acima da média, variação hoje de 10% que a gente viu, e ela testando agora a média móvel de 200 períodos, que um bom tempo aí na horizontal, ainda está na horizontal, está aqui a média móvel vermelha. Essa média aqui é a média de 21. Rodrigo, por que está rosa? Porque o Avera está negativo. Você pode consultar aquele mapa e ver, ele está negativo. Então é para eu não comprar? Eu não estou dizendo isso, aí você tem que montar a sua estratégia. Estou dando exemplo para encorajar, para te motivar a estudar, a criar a sua estratégia. Como eu falei, eu não sou dono da verdade, não acredito em mágica, eu acredito nisso. Por isso que eu estou mostrando esse trabalho aqui para vocês, um trabalho com, acredito, né, na minha visão, com conteúdo, com dados, com informação. Não é muito mais simples, claro, se eu ficar passando aqui os gráficos, né, discutindo e tal, mas esse não é o objetivo. Essa não é a ideia. Então, pessoal, para terminar, vamos ver rapidamente aí como é que foi o fechamento hoje. Hoje a gente viu que o destaque foi o setor de bens industriais. Por quê? A Login3 com alta de 10%, depois a Rumo com alta de 5%, a R-Log com alta de 5,4%, a CCR3 com alta de 4%, a Talos Armas com alta de 4% também. Está aqui. O destaque negativo do dia foi o setor de exploração de imóveis. Está aqui o setor de exploração de imóveis, depois construção civil. Esses setores aqui, ó, com desempenho no dia inferior ao do Ibovespa. O Ibovespa fechou a 99.334 pontos, com alta de 0,84. Você vê aí que numa escadinha aí, um cenário positivo para o Ibovespa nesse momento, mas eu acho que ali os 100 mil pontos pode ser um ponto psicológico. A gente vê o gráfico daqui a pouco. Das 77 ações que fazem parte do Ibovespa, 54 ações fecharam em alta. Aqui eu apresento para vocês o suporte e resistência com base na técnica do pivô descrita no livro do Kaufman. Não, aqui é objetivo, aqui o foco é educacional mesmo. Não tem caixa preta, mistério, vou mostrar para você como ficar milionário, rico, eu sei a fórmula. Não, a ideia não é essa. A ideia é te encorajar a estudar e entender que você pode sim desenvolver uma análise crítica mínima. O mercado Ibovespa abriu a 98.500, registrou a mínima em 98.500, foi na abertura, né? A mínima do dia foi a abertura, máxima em 99.571, com fechamento em 99.334. Está aqui o gráfico intraday do Ibovespa. Você vê que ele ficou lateralizado com um detalhe importante para eu falar com vocês. Hoje foi dia de vencimento do índice futuro. A gente vai ser montado aí um novo tabuleiro. Destaques aqui, a gente vê também a JBS com destaque hoje de alta, 9,9%, considerando só o universo de ações que fazem parte do Ibovespa. Setor de commodities de matéria-prima com alta de 1,31%, destaque aí para Vale, bancos com uma alta de 0,87% e elétricas alta de 0,92%. A gente vê aqui os destaques do dia, JBS, PetroRio, Rumo, CCR3, BTG Pactual. Destaque negativo, ERG, Lojas Americanas, Lojas Renner, Magazine Luiza, Suzano. Parece que o dia não foi muito bom para o setor de varejo. Destaque de volume diário acima da média, Domo, JBS, Grupo Natura e Login de 3. E aqui eu mostro aqui que vai ser um detalhe, né, irrelevante para você que acompanha os mapas e estuda, negrito, sublinhado, em destaque, estuda aqueles mapas, né, como dados de entrada para o seu processo. Aqui eu apresento para vocês o percentual de ações por setor que trabalha acima da média móvel de 21 períodos. Ok, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu like se você achou interessante e registre seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.